Alô, turma! Tudo bem? Tudo certo? Chegamos para mais uma edição do Radar Esportivo e hoje Radar Esportivo todo especial, conforme nós já tínhamos prometido, para falar do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, né? Brasileirão que teve a sua última e derradeira rodada nessa quinta-feira, né? Dia 9 de dezembro, com muitas definições, muita coisa, e a gente vai conversar sobre isso a partir de agora. Eu já convido você, obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube, né, no canal do Portal Galera Mix, e também a moçada que nos acompanha no site, né, do portal galeramix.com.br, sempre com ótimas audiências. Muito obrigado e seja bem-vindo ao nosso Radar Esportivo Especial. E claro, temos também o convidado, aliás, ele já é sócio, já esteve aqui algumas vezes, né? Já conversou com a gente sobre futebol, sobre as Olimpíadas, sobre as Paralimpíadas. Teco Barbeiro é o nome dele. Tudo bem, Teco? Seja bem-vindo, satisfação te receber aqui, cara. Fala, Gustavo, fala, galera do Radar Esportivo. Mais uma vez com imensa satisfação que a gente está aqui de volta para comentar aí tudo o que aconteceu nesse fantástico Campeonato Brasileiro, temporada aí de 2021. Olha, e é uma coisa fantástica mesmo. O Campeonato Brasileiro, para que o torcedor assim tenha uma ideia, a gente já vai entrar nos assuntos pertinentes, né? Mas praticamente ontem, Teco, e isso é um detalhe muito importante, às vezes questionável, né? Por você premiar talvez equipes que às vezes não fizeram uma grande competição, mas também, por um outro lado, emocionante. Porque praticamente todos os jogos que aconteceram, né? Com exceção do Atlético Paranaense Sport, que era um jogo que não valia nada, ninguém tinha mais pretensão alguma no campeonato, todos os outros jogos valiam alguma coisa. Ou era questão do rebaixamento, ou era briga pelo rebaixamento, ou era briga por Libertadores, ou pela Copa Sul-Americana, Teco. Isso é uma coisa que chama muita atenção, né? Que o Campeonato Brasileiro, mesmo já tendo o campeão definido, tinha muita coisa em jogo nessa quinta, hein, Teco? Pois é, Gustavo, isso vem comprovar, né? Eu me lembro que quando o campeonato começou, a partir de 2003, o campeonato virou pontos corridos, né, que é o formato que temos hoje, foi muito questionado. O brasileiro não gosta porque não tem final, porque não é interessante, né? E cada vez mais ao longo dos anos ele vem se provando que esse formato, né, sem uma final, né, sem classificatórios e tal, ela premia os times que melhor investem nas suas equipes e que melhor jogam bola, né, jogam o melhor futebol durante o campeonato, né? E aí você tem rodadas como essa, que foram assim, essa última rodada foi emocionante, porque realmente a gente tinha essa briga, não sabia as posições que alguns times iam ficar, não sabia quais times iam terminar ali, né? Além dos dois últimos que já se sabia, os outros dois quem ia cair, times que iam brigar pela Libertadores, né? Sul-Americana, dinheiro, né? A gente precisa muito ressaltar isso. O campeonato, cada posição que você fica é um valor que a sua equipe ganha. Então, a briga por posições ela é muito importante, não só por campeonatos, mas por valores, né? Então, isso tudo, todo esse conjunto veio mostrar que o campeonato vai bem. O Campeonato Brasileiro é, sim, um campeonato extremamente emocionante, tem ficado aí com brigas muito interessantes. Verdade, brigas muito interessantes, Teco, e realmente a última rodada, a 38ª rodada, foi uma rodada daquelas e realmente valendo dinheiro, valendo a permanência na Série A, valendo, enfim, vaga para competição importante. A gente teve uma rodada, e por isso que o Brasileirão, ele é realmente uma grande competição. Os campeonatos europeus, por exemplo,
você tem dois times, né? Que talvez briguem ali pelo título, 2 ou 3, né? Talvez a Premier League, que tem ali é o melhor campeonato, que tem mais possibilidades, né? Mas o Campeonato Brasileiro, no quesito emoção, é uma coisa espetacular, porque realmente nós tivemos grandes jogos. Eu vou trazer, antes da gente ir aos pontos, né, de destaque, eu vou trazer aqui os resultados dessa noite de quinta-feira, né, para a gente destacar. Aliás, tivemos uma partida envolvendo, né, esse jogo Atlético Paranaense Esporte Atlético Paranaense, que não valia absolutamente nada, porque o Atlético tem final da Copa do Brasil domingo, né, e o Esporte já rebaixado, então ninguém tinha mais nenhuma pretensão nesse Campeonato Brasileiro. Atlético e Chapecoense ficaram empatados aí pelo placar de 1-1. Nós tivemos ainda, né, Palmeiras batendo o Ceará pelo placar de 1-0. Tivemos também no jogo envolvendo Santos e Cuiabá na Vila Belmiro, o jogo ficou empatado em 1-1. O Santos até brigava, né, por alguma possibilidade de Libertadores, né, alguma vaga, mas 1-1 o jogo entre Santos e Cuiabá. O América Mineiro bateu o São Paulo, né, fez uma vitória importante contra o São Paulo, 2-0. Fluminense bateu a Chapecoense 3-0. Com isso, o Fluminense garante a vaga na Libertadores, né? Na pré-Libertadores, ou seja, na fase de mata-mata, aquela fase antes da fase de grupos, né? O Fluminense ficou ali ao bater a Chapecoense, que já estava rebaixada, já com a pré-Libertadores. Ainda Bragantino batendo o Internacional pelo placar de 1-0. O Inter caindo muito nesse finzinho de campeonato, tentou ali uma ascensão, uma reação até alcançar o grupo da Libertadores, mas o Inter acabou tropeçando, perdendo o seu jogo, né? Tivemos aí jogos importantes também. Atlético Goianiense batendo o Flamengo, né, 2-0, e com isso, né, o Atlético Goianiense ficando ali com a nona colocação. O Flamengo já em clima de descanso, né, já planejando a próxima temporada, o que vem por aí. Então teve esse jogo também, o Atlético Goianiense reagindo aí no final do campeonato, né? Vamos destacar aqui outros placares também, e aí alguns jogos bastante decisivos, principalmente no que diz respeito à parte de baixo da tabela, né? Onde nós tivemos rebaixamento de time importante. Nós já vamos tratar sobre isso, né? O jogo envolvendo o Fortaleza e Bahia, o Fortaleza virando para cima do Bahia, 2-1. Bahia perdeu e foi rebaixado com esse resultado, né? Fortaleza 2-1 para cima do Bahia. Ainda resultado importante do jogo Juventude e Corinthians, que tinha, né, tanto interesse para o Corinthians, como também o Corinthians tinha questão de dinheiro que estava valendo, né, a quarta colocação, e o Juventude que jogava a vida, jogava a permanência, e conseguiu vencer aquele jogo, conseguiu vencer por 1-0 no Alfredo Jaconi, vitória importante do Juventude para cima do Corinthians, né? Resultado esse que manteve o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro e que ajudou, que sacramentou de vez o rebaixamento do Grêmio, que até fez a parte dele, venceu o campeão Atlético Mineiro, que foi com o time reserva para a Arena do Grêmio, 4-3, né? Mas que o Grêmio precisava de uma combinação de resultados, ou seja, Bahia e Juventude tinham que perder os seus jogos. Ninguém podia sequer empatar, né? E como o Juventude venceu aí o seu confronto contra o Corinthians, a vitória do Grêmio não surtiu efeito. O Grêmio acabou caindo para a segunda divisão. Então, esses foram os resultados, Teco, do Campeonato Brasileiro e que sacramentou, né, algumas situações. Eu já vou destacar aqui, e até para gente começar, Rafael
falar primeiro quero falar do campeão, a gente já vai destacar depois a questão do rebaixamento, que claro, é um assunto, porque nós temos um grande que foi rebaixado, mas eu quero começar com o campeão, com o Atlético Mineiro, Teco, que sobrou nessa Série A. O Atlético Mineiro sobrou nessa Série A e fez um campeonato realmente para ser campeão. Foi o time a ser batido o campeonato inteiro e depois de 50 anos conquista o bicampeonato brasileiro, né, Teco? Acho que é uma conquista incontestável, né? Não tenha dúvida, Gustavo. O Atlético Mineiro, a gente que acompanha aí o dia a dia do esporte, a gente já criou uma alta expectativa, porque lá no início do ano passado, a gente já via que o plantel que estava sendo formado, né, trouxe o Cuca, né, do Santos, aí começou a trazer jogadores importantes, os mecenas do Atlético ali injetando valores expressivos ali, né? E o clube então montando um grande time. E foi realmente, como você falou, o Atlético sobrou em campo, né? Fazendo partidas aí assim memoráveis, incontestáveis, com um plantel que foi todo ele praticamente usado, aí, exceção aí a pouquíssimos jogadores que até foram usados aí nesse último jogo. Mas aí você sabia que o Atlético tinha pelo menos ali 16 jogadores que ele rodava e o padrão de jogo e a qualidade do jogo não mudava, né? E isso fez toda a diferença num campeonato longo e difícil, como a gente já falou. O Campeonato Brasileiro, praticamente você tem aí de 6 a 8 equipes candidatas a um título, né? Isso na maioria das vezes. Os últimos anos, a gente viu que caiu um pouco isso, né? Porque o nível de algumas equipes, como, no caso hoje, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, hoje são muito acima dos outros, né? O Capital, inclusive, é muito acima, e esses clubes estão à frente. Só que, mesmo assim, a gente viu, ao longo do campeonato, outros clubes que tentaram ali, depois se reforçaram, e chegaram a se aproximar, não tanto assim para ameaçar esses clubes, mas mostrando uma evolução no futebol. E aí o Atlético, ele vem mostrar que com um bom técnico, né, o Cuca, é difícil você discutir aí o conhecimento do Cuca em termos táticos e técnicos aí do futebol. Você pode discutir alguma coisa de gestão que, do meu modo de ver, parece que ele melhorou muito, né, isso faz parte também da evolução do técnico, né? E o Cuca parece que conseguiu isso. Hoje ele comanda o Atlético Mineiro, tem o time na mão, e um time com jogadores importantíssimos, tem Hulk, né? Não tem como não destacar o Hulk aí, né? Que deitou e rolou no campeonato, trouxe lá trouxe o Nátio Fernandes lá do futebol da América Latina, né? E ele como armador ali deitou e rolou. Enfim, o Keno, você não sabia o que esperar dele. Ele teve uma passagem ruim ali fora do Brasil e veio e se encaixou no time. É difícil você falar algum jogador do Atlético que não se encaixou nesse time. Então, por isso que ele acabou sobrando, né, no campeonato. E realmente, assim, fez jogos que é incontestável. Não tenho o que dizer do Atlético Mineiro. Assim que começou o campeonato, a gente sabia que vinha forte. Até era um time que vinha forte mesmo. Você tem, por exemplo, ainda o próprio Guilherme Arana na lateral, que é um jogador, né, que também deitou e rolou. Acho que o Atlético tinha, além de um grande grupo, além de um grande elenco, formou um grande conjunto, né? Formou um coletivo, as coisas funcionaram muito bem. Você falou da própria gestão do Cuca. A impressão que se tinha no começo da temporada é que as coisas não iam fluir, porque, né, houve até reclamações públicas do próprio Hulk, quando o Hulk chegou, que não estava jogando, né? E eu, sinceramente, até naquele momento, eu tinha a impressão de que o trabalho do Cuca poderia se complicar ali. Mas parece que as coisas começaram a acontecer, o time começou a corresponder, né?
o Atlético se acertar, e aí foi o que a gente viu, né? Isso, naquele momento, muito bem lembrado desse momento, parecia que realmente o Cuca não continuaria, porque normalmente o jogador sempre ganha, né? Quando há uma desavença, o jogador chegou ao patamar alto, né, como o Hulk, provavelmente tiraria o técnico, né? Mas o Cuca soube levar, soube colocar as coisas claras lá dentro, né? A gente não ficou sabendo exatamente o que aconteceu, e os resultados, né, vão amenizando as coisas, né? Infelizmente, o futebol é assim. Quando se tem resultado, por pior que esteja o ambiente, em alguns momentos, ele acaba sendo amenizado pelos bons resultados. E eu acredito que esse fator, com mais a gestão, inclusive, do Rodrigo Caetano, né, que montou toda a equipe, devem ter entendido que aquele momento era um momento de turbulência grande e resolveram internamente lá e as coisas fluíram para o que está hoje. Hoje a gente não vê um resquício ali, né? Porque se tem, a gente fica sabendo, né? As coisas vazam, né? E não me parece, hoje acho que foi tudo resolvido e o Cuca leva esse time aí com tranquilidade aí para o ano que vem, e eu acho que se não fosse isso, talvez o Atlético não tivesse chegado onde chegou. Bem lembrado, Teco, bem lembrado. Realmente as coisas aconteceram, né? E o Atlético fazendo uma grande campanha. Agora, para a gente, né, depois seguir com os outros destaques, é claro, a gente está destacando muito o Atlético Mineiro porque foi o atual campeão e é um time que não ganhava muito tempo o Campeonato Brasileiro, há 50 anos. Agora, Teco, muita coisa se fala com relação à questão, né, do elenco e do que foi gasto e da questão de dívidas que o Atlético Mineiro tem. Muita gente, né, alguns em tom de provocação, claro, e outros analistas que acompanham o futebol têm dito e têm colocado talvez uma preocupação que aconteceu, né, do que houve com o maior rival do Atlético, que foi o Cruzeiro, e até se usa a expressão de que o Atlético Mineiro pode cruzeirar. Bom, tendo em vista de que há um grande investimento do futebol, né, com o aporte de mecenas, é bem verdade, né, mas que há uma dívida, né, um estádio vindo por aí, mas uma dívida muito grande que o Atlético Mineiro tem. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa situação que envolve o Atlético Mineiro? Não tenha dúvida que, a princípio, quando o torcedor pondera esses pontos que você colocou, é bastante preocupante. Mas, pelo que eu acompanhei, inclusive uma entrevista do Rodrigo Caetano, que hoje é o gerente executivo do Atlético, ele diz que está tudo dentro de um planejamento. Esse dinheiro emprestado aí pelos 4 R's aí, que são os mecenas, ele está a longuíssimo prazo, não é uma aplicação financeira, então, segundo ele, o que eles vão receber é de uma forma bem parcelada e daqui a muitos anos, né? O Atlético diz que tem um plano de arrecadação com o seu estádio, né, que vai ficar pronto em 2023. Teve um contratempo aí por alguns probleminhas que saíram aí, talvez atrase a obra, mas ele diz que tudo isso é sustentável. Tem a arrecadação com torcida, que subiu bastante, né? O Atlético foi um dos que mais arrecadou, e se isso continuar para os próximos anos, vai trazer valor ao clube, né? Vai trazer divisas ao clube, então dívidas podem ser equacionadas. Agora, como a gente fala, né? Todos os clubes, infelizmente, têm que fazer gastos para montar bons elencos. E aí não tem como, né, você fazer isso sem algum valor, né? O Cruzeiro agora ele está indo para uma nova fase, que é se tornar um clube empresa, e já tem aí gente que diz que vai investir no novo clube e trazer divisas. O Atlético pode seguir esse caminho também, e não tem nada nesse momento, mas existe essa possibilidade ao longo do tempo. Então, eu acho que o que aconteceu com o Cruzeiro, da forma que foi, dificilmente vai acontecer. Eu espero, né, que nunca mais aconteça com nenhum clube. Agora, é bom que
todos fiquem atentos, que o torcedor do Atlético fiscalize para onde está indo todo esse dinheiro, como isso vai voltar para as famílias aí que são os mecenas, né? O patrimônio do clube, enfim. Então, isso está lá no site do clube, tem algumas coisas à mostra. Então, eu convido aí o torcedor que quer entender um pouco mais, que visite o clube lá e acompanhe tudo o que está acontecendo na parte financeira. Muito bem, então o destaque aqui do Atlético Mineiro, né, por exemplo, eu vou trazer aqui o G8, né, que foram os clubes que vão para a Libertadores, ou fase de grupos ou pré-Libertadores, né, no Campeonato Brasileiro. Além do Atlético Mineiro, né, foi seguido pelo Flamengo, o Palmeiras, Fortaleza na 4ª colocação. Esse é um destaque bastante interessante que a gente vai repercutir. Corinthians em 5º, o Bragantino ficou com a 6ª colocação, o Bragantino também fazendo uma baita competição, Fluminense em 7º e o América Mineiro. O América Mineiro, que veio da Série B na última temporada, ficando com a 8ª colocação e tendo uma vaga na pré-Libertadores. Teco Barbeiro, desses times que eu citei, né? Bom, a gente vai obviamente tratar sobre alguns, né? Algum que você gostaria de mencionar, né? O que te chamou a atenção nesse G8? Bom, não tem como não destacar todos os times ali que estão no G8, eu acho que merecem estar onde estão, né? Mas não tem como não destacar Fortaleza e América Mineiro, né? Que são equipes que você não esperava, né? A gente não esperava esse desempenho durante o campeonato e realmente mostraram que uma boa gestão, né, um clube que encaixou, ainda que o América, por exemplo, me chama a atenção porque perdeu o treinador, né, passou 2, 3 treinadores lá, porque o Wagner Mancini quis sair de lá, que veio de um trabalho bem feito com o treinador anterior, ele seguiu o trabalho e aí preferiu sair, né, e ir para o Grêmio, e mesmo assim a equipe não perdeu, né, o ritmo que vinha tendo e conseguiu esse feito histórico, né, com uma equipe muito inferior financeiramente aí, aos demais, né? E o Fortaleza fazendo um trabalho de gestão espetacular, né? Fortaleza, pelo que eu sei, é um clube que se deve pouquíssimo, é um clube que não atrasa salário. Desde o Rogério Ceni lá na Série B, quando o trouxeram, foi feito um plano de negócios lá para o Fortaleza e mostra aí que uma boa gestão traz resultados. Para mim, a revelação também do técnico lá do Vojvoda, um argentino que ninguém conhecia aqui no Brasil. Eu, entre eles, nunca tinha ouvido falar. E somos dois. Ele veio... Pois é, né? Veio e trouxe uma gestão dele e aí fez com que o Fortaleza jogasse um grande futebol. O Fortaleza não tem um time assim, que eu não vejo ali, vejo 2 ou 3 ali que você pode destacar da equipe do Fortaleza, né? Jogadores inclusive que nem são dele, como o Ederson, que fez um excelente campeonato, né? Jogador emprestado do Corinthians, e enfim, o Benevenuto na zaga ali, mas é uma equipe muito bem arrumada por esse treinador e muito forte em casa e fazendo bons jogos fora, conseguiu aí a 4ª colocação, um feito histórico, né, ficando inclusive à frente do Corinthians, que no começo do campeonato preocupava muito, porque era um time que estava se acertando, com um treinador novo, com pouquíssima experiência, né? Ele ainda é um treinador com pouca experiência. Todo mundo achava que o Corinthians ia brigar pelo rebaixamento, e até uma parte do campeonato era assim. Depois a equipe se encontrou, parece que entendeu um pouco daquilo que o Silvinho queria para o Corinthians, e aí veio a grande virada, quando a diretoria trouxe grandes reforços, né? E aí o futebol do Corinthians mudou, né? Chegou no patamar que se esperava, né? Um time do tamanho do Corinthians se esperava chegar no patamar onde chegou,
e aí depois, nessa última rodada, não conseguiu a quarta colocação, mas em todo caso, fez aí um primeiro turno, uma segunda parte do primeiro turno muito boa, depois um segundo turno muito oscilante, né, porque venceu todos em casa e perdeu todos fora, né, empatou 3, então mostra que a equipe não está pronta, e aí vamos ver o que vai acontecer o ano que vem. Mas, e aí lá para frente, o Flamengo já fez o que se esperava, todo mundo imaginou que fosse brigar pelo título, o Atlético Mineiro que nós destacamos, e o Palmeiras, que já vem forte há alguns anos, né? Já com bom aporte financeiro, uma equipe ali entre as melhores do Brasil, né, com um técnico que conhece daquilo que faz, né, técnico Abel Ferreira, às vezes contestado, às vezes o torcedor não gosta do jeito dele, às vezes acha que ele demora para mexer no time, e acha que ele, enfim, mas ele vai levando do jeito dele e a equipe consegue bons resultados, tá aí, né, na terceira colocação, e campeão da Libertadores. Então, é uma equipe que a gente tem que sempre olhar e imaginar que vai brigar por títulos aí no ano que vem. Aliás, o Abel Ferreira, você vê um técnico bicampeão da Libertadores em 10 meses. É uma coisa espetacular, né? Realmente o Abel fazendo um grande trabalho no Palmeiras, e esse G8 realmente com grandes equipes, né? O Bragantino também não era nenhuma surpresa, porque o Bragantino já tinha feito um campeonato ali para entrar na Libertadores no último Brasileirão, né? E agora, com o trabalho do Maurício Barbieri, as coisas também se acertaram, né? Realmente acho que a grande surpresa, né? As grandes surpresas ali foram o Fortaleza e o América Mineiro, né? O Fortaleza que inclusive frequentou essa parte da tabela desde o início do campeonato, né? Ele teve alguma oscilada ou outra, né, mas Fortaleza desde o início do campeonato frequentando ali, ficando entre os 5, 6 melhores, né? Isso, o Fortaleza já veio mostrando um futebol de qualidade nas primeiras rodadas. E você falou do Bragantino, o torcedor tem que se acostumar hoje que o Bragantino ele vem para disputar posições ali no alto da tabela em todos os campeonatos que disputar. Porque é uma equipe que vem com uma gestão empresarial, de novo, quantas vezes eu já falei isso aqui no programa, né? Uma boa gestão. É muito forte, né? E a pressão ali é quase zero, porque a torcida é tranquila ali de Bragança Paulista, né? Cidade do interior de São Paulo. Então, assim, trabalhar ali é muito tranquilo. E o Barbieri fez bons trabalhos em outros clubes e fez está fazendo, né, mais um bom trabalho. Inclusive, eu acreditava que o Bragantino seria campeão da Sul-Americana, né? Mas enfrentou uma excelente equipe também, que foi o Atlético Paranaense. Mas o Bragantino veio para brigar ali no alto da tabela aí para os próximos anos. Você vê que realmente o Bragantino, como você falou muito bem, é uma gestão empresarial, uma boa gestão. Aliás, a palavra boa gestão, ela tem sido fundamental no futebol e para a evolução do futebol nos últimos anos. Muita gente comenta que o Flamengo foi uma decepção. É claro que se olha muito para o contexto, para a temporada, para um clube. A gente precisa lembrar que o Flamengo foi vice-campeão. O Flamengo teve muitos problemas de lesão, que o trabalho envolvendo o Renato Gaúcho, as coisas não aconteceram. Mas, e aí, Teco? O Flamengo, o que dizer do Flamengo? Que, claro, é a maior torcida do país, é o time que tinha um grande investimento, o torcedor esperava ver o Flamengo brigando por tudo mais uma vez e mais um pouco, só que o Flamengo passou a temporada, né, ali com o Carioca, né, e depois não beliscou, não ganhou mais títulos, né? Então, claro que o torcedor do Flamengo, assim como de outras equipes, mas hoje em dia o torcedor do Flamengo entende que o clube tem que brigar e ganhar tudo que disputa,
né, pelos altos investimentos que tem, né, pelo futebol que apresentou, inclusive, na época de Jorge Jesus como treinador, né, tem Gabigol, tem Bruno Henrique, enfim, Arrascaeta e tantos outros. Só que é o seguinte, primeiro, não dá para ganhar tudo, nenhum clube ganha tudo, ainda mais com esse calendário que a gente tem no Brasil. Isso indubitavelmente atrapalha, porque você perde jogadores por lesão, perde por disputa de outros campeonatos com seleções, enfim, um time como o Flamengo acabou ficando desfigurado em alguns momentos. E teve, claro, os erros de diretoria, né? Então, contratou o primeiro treinador, não deu certo, aí trouxe Rogério Ceni, que tem boas qualidades, mas me parece que o ambiente lá não foi tão bom para ele, e isso acabou prejudicando o Flamengo. E aí aposta em Renato Gaúcho, que vinha com muito crédito, né, do Grêmio, porque fez um excelente trabalho, e aí parece que o elenco não acreditou nele, né? A forma com que ele trabalha, uma série de outras questões acabou fazendo com que, inclusive, a diretoria não teve a paciência com ele para mantê-lo no cargo. Então, alguns resultados não vieram e o Flamengo acabou não ganhando, mas foi o segundo colocado, fez uma pontuação alta, só que tinha o seguinte, né? Tinha um time gigantesco em campo, que foi o Atlético Mineiro, que foi passando o carro para cima de todo mundo, né? Então, você tem que considerar isso. Quando o seu adversário ele é melhor, ele é mais eficiente, você tem que dizer, e o Atlético hoje é melhor que o Flamengo. Hoje o Atlético Mineiro é mais eficiente que o Flamengo. Não, verdade, o Atlético hoje é melhor do que o Flamengo, fez uma campanha e mereceu muito esse título. E eu acho até que tem uma outra situação que eu acho que, eu diria que contamina muito o Flamengo. Por que contamina? É sempre aquela questão de você querer comparar 2019, né? O Flamengo parece que às vezes ele não conseguiu seguir a sua vida pós Jorge Jesus. Eu acho que isso às vezes contamina não só a torcida, mas a direção. Porque é lógico que o que aconteceu em 2019 foi maravilhoso, foi espetacular, foi uma coisa... Ninguém sabe se isso vai se repetir, nem mesmo com uma... quem futuramente, agora creio que não, porque o Benfica passou lá na Champions, né? Mas quem sabe uma futura volta do Jorge Jesus, quem garante que vai ser como 2019? Eu acho que o torcedor do Flamengo e quem está gerindo o Flamengo também precisa ter um pouco noção disso, que são momentos diferentes, né, Teco? Não, com certeza. Inclusive, eu vou mais além e digo que a equipe, os jogadores do Flamengo, que alguns que estão ali desde essa época aí, também se viciaram nisso, também estão esperando isso, e não quer dizer que isso vai acontecer. E aí, se não acontece isso, acabou, não tem mais plano tático, qualquer um que treina lá não serve, né? A gente não entende o que é, e aí não é assim. Então o Flamengo hoje ele vai precisar encontrar um treinador que seja, acima de tudo, mais do que um grande tático, mais do que um grande treinador em campo, é um grande gestor. O Flamengo hoje precisa de um treinador que gira, né, gestione esse clube, né, esse elenco que está aí. Porque me parece que o elenco hoje toma conta do clube e não o treinador toma conta do elenco, né? Talvez esse tenha sido um problema que o Flamengo teve durante essa temporada, que prejudicou, fazendo com que o Flamengo não ganhasse os títulos esperados. Tá aí, destaques então do Flamengo e desse G8. Bom, vamos aos clubes aqui que foram para a Copa Sul-Americana. Tivemos aí, o Atlético Goianiense está na nona colocação, depois Santos em 10º. Aliás, o Santos conseguiu uma reação, o Santos pintava como um candidatíssimo a rebaixamento, o próprio Ceará também que reagiu, 11º. O Inter,
que ensaiou uma reação, mas no fim do campeonato fez jogos muito ruins, foi o 12º. São Paulo, depois do Paulista, patinou o ano inteiro, contra o Brasileirão inteiro, 13º. A 14ª colocação para o Atlético Paranaense, que abdicou, né, do Brasileiro. Enfim, e até o Cuiabá, 15º, vai para a Sul-Americana, Teco Barbeiro. E aí? Essa questão de número de vagas é meio estranha, né? Praticamente só o Juventude não conseguiu nenhuma vaga, né? Mas para ele tá bom, porque a vitória dele foi ficar na Série A. E o Cuiabá tá maravilhoso, uma vaga da Sul-Americana é maravilhoso para o Cuiabá, e também é outro que tem uma gestão bastante interessante, né? É um time que a gente não conhecia, não sabia enfim, como é que ia ser, e trouxe aí jogadores de diversos clubes, né, para montar, e acabou aí conseguindo. Mas nesse bolo de times aí que você citou, a gente tem, para mim, duas grandes decepções, né? Uma é o São Paulo que a gente sempre espera que venha forte para brigar pelos campeonatos, e parecia que ia ser assim pela campanha que fez no Campeonato Paulista, mas aí as coisas não se acertaram. São Paulo manda embora o Crespo, as coisas não fluem, né? E aí o São Paulo vai precisar repensar, né, para a próxima temporada o que quer fazer, time que vai montar, quem que vai ficar, porque do jeito que está, o São Paulo fez um campeonato muito, mas muito abaixo daquilo que se espera dele. E a outra decepção, para mim foi até maior, porque não vinha de uma crise, é o Internacional, né? Internacional que tem um bom time, né? Você tem ali Edenilson como destaque, tem o Yuri Alberto, né? Marcelo Lomba, enfim, o Tyson era um bom time. Tyson, pois é, na temporada passada brigando ali pelo campeonato, né, junto com o Flamengo, e nesse ano não conseguiu, também trocou de técnico, trouxe o Diego Aguirre, e é estranho, os trabalhos do Aguirre, eles começam muito bem, e depois acontece alguma coisa que ninguém sabe, e o time perde o fôlego. Os trabalhos do Aguirre perdem o fôlego, foi aqui no São Paulo também, né? Eu queria entender o que acontece. Mas o Inter foi uma decepção, porque esperava o Inter ali brigando pelo menos com o Fluminense pela vaga ali na Libertadores, e nas últimas rodadas decepcionou muito e acabou aí com a Sul-Americana. Pois é, você vê aí que o Internacional realmente foi uma decepção, né? Você vê que enquanto outros times que estavam esboçando alguma reação no campeonato, o próprio Ceará, né, reagindo ali, o Atlético Goianiense, o próprio Santos conseguiu ali, né, estava com o próprio Fábio Carille, né, que teve um início muito difícil de trabalho, mas o Santos com muito menos estrutura do que o Internacional e né, ainda conseguiu. E o Inter, realmente, o Aguirre começou muito bem, depois perdendo fôlego, né? Impressionante isso, Teco. Pois é, e o Inter não perdeu jogadores ali, né? O time era o mesmo, e foi questão mesmo do futebol apresentado que não permitiu que o Inter avançasse mais. E o Santos, né? A gente aqui de São Paulo conhece muito o trabalho do Fábio Carille, fez um grande trabalho no Corinthians. A especialidade dele é consertar principalmente a parte defensiva, para depois pensar no ataque. Foi isso que ele fez. E aí ele conseguiu então fazer com que o Santos parasse de tomar gol e conseguisse ali aos trancos e barrancos vencer alguns jogos e chegasse ali aonde terminou, né? Então o Santos agora é repensar para o ano que vem. Me parece que Carille já está mantido, nem ele mesmo sabia se ia ser mantido, mas me parece que isso já está consolidado. Vai ficar. E aí vamos ver, vamos ver que time que o Santos vai conseguir montar. Me parece que Tardelli talvez não fique, existe uma outra possibilidade, mas vamos ver como é que o Carille vai arrumar o time para o ano que vem.
Verdade. O Carille realmente voltando e fazendo um bom trabalho. Há aqueles que gostem do estilo de jogo, há aqueles que não gostem, mas o Carille, ele é competente principalmente naquilo que ele se propõe a fazer. E ele realmente fez no Corinthians, e o Santos agora como o segundo clube dele no Brasil. Ele teve uma passagem pelo mundo árabe. Agora duas, né? Agora aí nós vamos para a briga aqui embaixo, porque aqui, né? Você falou do Juventude. Juventude pode não ter conquistado vaga para competição internacional, mas se manteve na Série A. Não só conseguiu se manter, como despachou o Grêmio, né? Despachou o Grêmio, que a gente vai comentar. Que ano, que campanha, principalmente dos últimos jogos do Juventude, né, Teco? Pois é, o Juventude se recuperou, né, nos últimos 3-4 jogos ali, conseguiu melhorar o seu futebol, conseguiu algumas vitórias, né, não ganhou, não fez um bom jogo contra o São Paulo, isso preocupou muito o torcedor do Juventude, mas contra o Corinthians, que trouxe um time diferente, né, meio desfigurado, o Juventude fez um grande jogo, assim, desde o início ao fim, buscando o resultado, conseguiu vencer por 1-0, e esse placar, junto com as combinações, mantiveram aí o Juventude, né? Acho que o maior troféu para a Juventude foi ficar na Série A, tanto que a gente viu no final do jogo os jogadores ali com bandeira do Juventude, dando volta no campo, enfim, foi uma festa para o torcedor ali ter conseguido ficar. E aí esse resultado pôs ali a pá de cal naquilo que todo mundo, nas últimas 5, 7 rodadas, já vinha tendo certeza que ia acontecer, né? É bem verdade, né, que o Grêmio se recuperou nos últimos 3 jogos, melhorou muito, mas muito o seu futebol, mas foi tarde demais. Né? Foi tarde. Pois não, não, e assim, e não é aceitável, né? Quando começou o campeonato, eu tinha o Grêmio como uma das equipes que ia brigar lá em cima. O Grêmio trouxe Douglas Costa, ganhando um belo do salário. O Grêmio tem Diego Souza, tem Ferreirinha, tem uma infinidade de outros jogadores ali que tem espaço em qualquer clube do Brasil, né? Então, é uma equipe, tem Kahneman, tem Jeromel, né? Então, é uma equipe que, com esse grupo de jogadores, era para estar brigando. Rafinha, pois era para estar brigando por vaga na Libertadores. E aí a gente viu um futebol do Grêmio, mas foi um futebol pavoroso. Né? Um futebol que não é digno do Grêmio. Mas e é uma coisa que todo mundo fica se perguntando. Porque aí tem gente que vai dizer assim, não, o elenco foi mal montado. Desculpa, meu amigo, agora é fácil dizer que o elenco foi mal montado. Né? O elenco que tem Douglas Costa, que tem Diego Souza, que tem... O Grêmio trouxe esse menino Campas, que é muito bom jogador. Né? Tinha o Ferreirinha, tinha opções. Trouxe bola do Palmeiras. E isso, o Diogo Barbosa, né, da zaga do Grêmio, claro, jogadores que estão mais experientes, a questão física estão sofrendo, mas que são bons zagueiros, né? O Grêmio, o que aconteceu? Porque como é que se explica isso? Eu acho que não é elenco mal montado, mas é elenco mal gerido. São duas coisas diferentes. Porque você dizer agora que o elenco do Grêmio foi mal montado, eu queria ver se alguém tinha coragem de dizer isso no começo da temporada. Pois é, e aí desculpa. A gente fica se perguntando, passou Wagner Mancini, que terminou, passou Luiz Felipe Scolari, que estava lá, passou Thiago Nunes, enfim, nenhum deles deu certo. Então, alguma coisa nesse grupo
não bateu, né? E aí pode ter muito a ver com realmente a gestão desse grupo. Existe o fato que às vezes o elenco não encaixa, né? Você pode ter um elenco, mas às vezes o time não encaixa, acontece. Acontece, é do futebol. Mas aí a não encaixar para cair, né? Para a Série B e para fazer a campanha que fez, o Grêmio teve 19 derrotas, um turno inteiro. Um turno inteiro. Então, assim, o pessoal diz aí que o caso do Grêmio é digno de ser estudado, porque quando a gente pensa em um time que vai cair para a Série B ou para qualquer outra divisão, qual é o primeiro fator? É o financeiro. O Grêmio não tem nenhuma dívida. Segundo fator, atraso de salário. O Grêmio não atrasou nenhum mês de salário. Então, assim, o que mais que esse elenco precisava para pelo menos fazer uma campanha digna? Ninguém sabe. Porque, pelo visto, não teve isso. E aí, quando resolveu acordar, foi tarde demais. E se o Grêmio tivesse jogado o que jogou com o Mancini, o Grêmio, até mesmo em alguns jogos que perdeu, que o próprio Mancini, por exemplo, eu vou citar 2 que eu acompanhei. Contra o Atlético Mineiro, antes, né, o jogo que o Grêmio perdeu para o Atlético, o jogo que era atrasado do primeiro turno, e o jogo contra o Palmeiras. O Grêmio jogou bem aquelas partidas e perdeu. Mas você vê que a evolução com o Mancini, ela aconteceu. Ontem, né, nós estamos gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, né? Nessa quinta-feira, o Grêmio, por exemplo, né, teve instabilidades, né, desconcentrou algum momento, mas teve instantes do Grêmio que foi assim, cara, como que esse time não jogou isso nos outros jogos? Porque tinha condição para isso. Quer dizer, como é que... Né, é um caso a ser estudado, porque o que salário atrasado, dívidas, elencos às vezes mais fracos, combinação, rebaixamento. Mas nesse caso do Grêmio, quer dizer, o Teco, aí, o pós-Renato, né, faltou comando, porque o Renato Gaúcho, ele era o delegado lá dentro, ele mandava soltar e mandava prender. Né? Isso está muito claro. Depois que o Renato saiu, faltou alguém da direção, alguém do futebol, para estar mais acompanhando, para detectar os problemas de forma mais rápida e gerir, porque algumas informações que se tinha é que tinha problema de ambiente. E que, quer dizer, será que ninguém detectou ou detectou-se tarde demais? Porque não é possível. Né? O Grêmio, por exemplo, nos primeiros jogos com o Thiago Nunes, o Grêmio ficou 9, 10 primeiros jogos do Brasileiro, o Grêmio não ganhou nenhum. Como é que pode isso? Pois é, a impressão que dá é essa, é que se acreditou num trabalho ali do Thiago Nunes, até mais ou menos semelhante ao Diniz, né? Ao Fernando Diniz, onde se acreditou na proposta interessante, tentou se dar um tempo para ele, mas a equipe só regrediu, e aí, bom, mandaram embora. Aí trouxeram o Filipão, que seria o cara para resolver mesmo, porque se tem uma coisa que o Luiz Felipe Scolari sempre teve, foi saber gerir um grupo. Né? Mas ele sozinho também não dá, a diretoria precisa ajudar. E me parece que foi esse o problema. Né? Deixaram que esse grupo tomasse conta do clube, e aí o Filipão não conseguiu gerir, né? O Mancini eu nem conto porque ele chegou agora e tentou apagar o incêndio, então a gente não sabe o que vai ser agora, né? E a diretoria parece que era assim, não, o Grêmio não é para estar ali, daqui a pouco ele sai. Não se preocupe, daqui a pouco sai. E as rodadas comendo, perdendo. Chegou uma hora que daqui a pouco sai e não deu mais. Né? Então, a diretoria sim tem culpa. Exato. E clube grande, quando está na zona de rebaixamento,
A gente sabe, né, o caso do Grêmio, o caso de um Corinthians, né, de um time que é de maior expressão. Quando ele se encontra nessa situação, o peso e o problema é muito maior. Não, e vem a pressão muito grande da torcida. O Corinthians esteve em 17º ali e parecia que o negócio ia ficar feio, parecia que o mundo ia acabar. Né? Então, assim, o clube grande, quando isso acontece, a diretoria precisa se movimentar. Né? E precisa mexer com o elenco, e isso é mais difícil quando você tem um bom elenco como o Grêmio tem, porque o jogador sabe, ele acha que vai resolver a qualquer momento. Essa é a fase, daqui a pouco a gente resolve. Né? Só que daqui a pouco a gente resolve e não resolve sozinho. Né? E foi isso que aconteceu. O Grêmio fez alguns bons jogos, como você citou aí, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, e com outros aí. Só que pecou muito no detalhe. Tomou alguns que uma equipe como o Grêmio não tomar. Né? E a gente fica se perguntando, uma equipe que faz 3-0 no São Paulo, né, anterior, você fala, essa equipe vai brigar por isso, essa equipe vai brigar em cima. Né? E aí na rodada seguinte já não faz um jogo tão bom, e aí depois, enfim, o Grêmio realmente foi a mim, vou usar uma palavra aqui, né? O Grêmio foi um fenômeno do rebaixamento. É uma coisa que precisa ser estudada com calma para ver exatamente onde foi o erro, e isso mais uma vez pesa na história do clube, né? Terceiro rebaixamento, e agora a diretoria vai ter que ver, porque é tudo diferente, um orçamento muito mais baixo, né? O Grêmio certamente vai perder metade do elenco aí, vai ter que ser remanejado. E uma Série B que vai ser muito difícil. Claro, o Grêmio está muito bem estruturado, mas, né, o Grêmio não é um clube que tem problema financeiro, vai ter uma perda de receita, evidentemente, é muita grana, mas o Grêmio, né, ele tem, né, uma gestão interessante e precisa rever o que fez. Nessa temporada, tudo que aconteceu, esse fenômeno, porque é um fenômeno, é um caso a ser estudado. Né? O próprio Cruzeiro, por exemplo, o Cruzeiro tinha um grande elenco, mas o Cruzeiro, quando caiu, era inclusive caso de polícia. Então não era só problema do campo. Mas o Grêmio tinha salário em dia, não tinha dívida, quer dizer, e um grande time, e caiu. Então, são coisas, o futebol ele prega essas peças, né? Mas vamos lá, Grêmio e o Bahia, que foi rebaixado, né? Sport e Chape já estavam. Né? O Bahia também sobrou para o Bahia, perdeu para o Fortaleza, teve reclamação de arbitragem, aliás, a arbitragem, de novo, né? Envolvido em lances capitais, mas o fato é que o Bahia foi rebaixado, Teco. Pois é, o Bahia oscilou muito durante o campeonato. Um time que, se você for ver no papel, não é ruim, tá? Era um time bastante interessante, com alguns jogadores muito conhecidos aí, Rodriguinho, Gilberto. Gilberto fez bastante gol no campeonato. Cleison, que passou por foi para o Cuiabá, né? Enfim, o Bahia montou um time interessante, mas no segundo turno ele piorou muito, né? A qualidade do futebol piorou muito, trocou de técnico também, enfim, não conseguiu manter uma boa gestão e acabou aí vacilando na última rodada, né? Porque estava vencendo o jogo, né? Fez o mais difícil, que era abrir o placar, e acabou tomando a virada do Fortaleza, ainda que a Fortaleza, a gente já falou aqui, é um grande time. É difícil jogar contra eles, mas o Bahia poderia ter pelo menos arrancado um empate lá e talvez tivesse conseguido ficar na Série A. Pois é, Bahia rebaixado e Sport, né, em 19º, e a Chapecoense na 20ª colocação. Chapecoense, clube aqui de Santa Catarina, aliás, com a pior campanha, né?
É um time que em 38 jogos só venceu uma partida. Eu confesso que nunca tinha visto isso no Campeonato Brasileiro, e realmente acho que nunca se teve isso. Foi uma campanha desastrosa da Chape. O Sport, que foi o vice-lanterna, tem 7, 8 vitórias a mais, para você ver o baixíssimo nível, né? E a decepção da Chape, porque tudo bem, a Chape até poderia cair. Quando você vir de uma Série B para uma Série A, é sempre um campeonato muito complicado, né? A Série A é um outro campeonato. Agora, cair como a Chape caiu, né, Teco? É time que não esboçou, não mostrou nada no campeonato inteiro. Então, a Chape veio com uma expectativa bastante interessante, né? Porque ela veio como campeã da Série B, e se esperava a campanha dela como fez o Cuiabá, né? Ela poderia fazer uma campanha assim, mas não conseguiu, né? O time parece que não deu liga também. Eu não consigo me lembrar nenhum jogo, mesmo o jogo que a Chapecoense ganhou, que ela tenha feito um grande jogo. Você fala assim, olha, a Chapecoense realmente fez um grande jogo. Não fez, né? Trocou também de técnico, enfim, então realmente a Chape vai ter que repensar aí pro ano que vem, remodelar o time, um time que realmente dê liga, né? Que não foi o caso desse elenco, e vamos ver se ela consegue um melhor resultado aí na Série B para tentar voltar. Mas é uma campanha incrível mesmo, nunca vi uma equipe só com uma vitória, né? E ser rebaixado com tantas rodadas já de antecedência, é decepcionante, né? É muito decepcionante mesmo, a campanha muito frágil, muito fraca da Chape com uma vitória. Bom, esses foram os destaques do Campeonato Brasileiro. Então nós tivemos aí as 20 equipes, terminada a Série A do Brasileirão, né? E, Teco, vem aí uma temporada, né? Uma temporada que promete 2022 também com um calendário muito apertado, mais uma vez, porque o Brasileirão vai terminar em novembro, porque a Copa do Mundo, diferentemente dos outros anos, vai ser no fim do ano, né? Nas outras vezes era junho, julho, e agora nós vamos ter uma Copa do Mundo que vai terminar próximo do Natal, né? De 2022. E aí tem algumas situações que a CBF está trazendo, que é a janela de transferências, né? Uma janela nacional, né? São duas datas, né? Do dia 19 de janeiro a 12 de abril, né? E depois ali, se eu não me engano, é 15 de julho a 12 de agosto. Depois a gente pode até confirmar. Mas são duas datas e uma janela que está vindo por aí, e um calendário também, né? Que vem com estaduais, com Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, enfim. Vai ser uma loucura de novo, hein, Teco? Isso, a FIFA requisitou aí que a CBF seguisse aí montasse um calendário de janelas, né, de transferências, o que eu vejo como uma boa iniciativa, porque pelo menos você vai saber o período onde você pode trocar de jogadores aqui internamente pelo Brasil, né? E aí você vai evitar um pouco prejudicar as equipes durante os campeonatos, né? Realmente vai ser uma temporada corrida por conta da Copa do Mundo, e eu também quero destacar, Gustavo, o pessoal que vai subir, né? Da Série B para a Série A. Temos aí o Curitiba, né? Temos aí o Avaí, temos o Botafogo e Goiás, né? Goiás, é isso aí. Né? Ou seja, a Série A vem com times novos da Série B, times conhecidos, né? Todos ali já disputaram a Série A. Qual que é a expectativa aí do Avaí, do povo catarinense aí, para ter uma expectativa para o Campeonato Brasileiro? Pois é, Teco, o Avaí que vem realmente para a Série A do Brasileiro, conseguiu acesso, viveu um processo eleitoral nos últimos dias, né? Então o Avaí teve um processo eleitoral, está em busca de definição, né? De questão de executivo de futebol. Felipe Ximenes saiu, vai vir alguém, vai, né, a questão com o Claudinei, vamos ver como que vai ser definido isso, mas é aquela história, é um campeonato muito difícil,
né? O Avaí vai ter que fazer algumas mudanças, por exemplo, porque é um elenco que tem uma média de idade muito alta. E isso você sabe que na Série A é algo que na Série A é um campeonato muito intenso. Vamos dizer que é uma pancadaria o ano todo, porque é calendário, são jogos difíceis, lesões. Então o Avaí tem que se preparar. O Avaí tem feito muita campanha de sobe e desce, né? Sobe no ano, desce no outro. Nas últimas temporadas teve muito isso. Então agora vamos ver se o Avaí consegue se manter. E aí tem Botafogo, tem Goiás, tem Curitiba, que vieram com ele junto da Série B, que são times que também conhecem muito o Brasileirão, né, Té? Com certeza, né? Equipes que sempre estão ali no campeonato, né? O Botafogo, a gente vai criar uma expectativa grande para ver como é que vai ser a campanha, né? Já que é um time grande que volta da Série B para a Série A. O Curitiba também sempre frequentou. A gente espera que forme aí um time competitivo. E vamos aguardar, né? Vamos ver como é que vai ser. O Goiás também sempre faz campanhas interessantes, não conseguiu bons resultados nos últimos campeonatos. Vamos ver se agora ele consegue ali brigar, inclusive, com o seu conterrâneo ali, com o Atlético Goianiense, né? Vamos ter aí uma briga regional interessante na Série A. Um clássico, é verdade, né? Um clássico. E o futebol de Santa Catarina, com um representante, né? Teve a queda da Chape, mas o Avaí de fato vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos ter também, mais uma vez, uma Série B daquelas, hein? A Série B vai ter também um nível muito alto, né? Com grande agora o Grêmio, então vamos ter Grêmio, Cruzeiro, né? Vasco, que vão estar disputando ali. Vamos ver se esses três conseguem subir ou não, né? O Vasco já é uma decepção, porque continuou lá, o Cruzeiro também, mas o Cruzeiro a gente sabia que estava com muita dificuldade, mas o Vasco, até por algumas rodadas, se criou, né, expectativa, mas não conseguiu. Vamos ver aí qual vai ser o elenco, enfim, que o Vasco vai conseguir montar para ver se consegue subir. Verdade, Teco. Então, esses destaques do Campeonato Brasileiro, da Série A, competição importante que terminou, que movimenta o calendário, que movimenta toda a temporada. É realmente sempre um grande assunto no futebol brasileiro, né? E o Brasileirão foi nessa. A gente vai ter agora nessa pausa depois dos estaduais, mas em abril ele já está de volta, dia 10 de abril, né? O Campeonato Brasileiro tá pintando na área aí de volta com uma temporada que promete 2022. Teco, para nós encerrarmos, rapidinho para a gente falar desse jogo final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, primeiro jogo domingo, né? 5:30 da tarde. E aí, esperar o que dessa final, Teco? Olha, eu espero um grande jogo, né? 2 jogos. Eu espero um Atlético Mineiro vindo para cima, como é de característica, né, que a gente vê no Campeonato Brasileiro, com jogadores decisivos como o Hulk, né? Você tem ali o próprio Nath Fernandes, o Guilherme Arana e o Keno. Espero que esses jogadores aí podem fazer a diferença para o Atlético Mineiro. E o Atlético Paranaense vai tentar fazer de tudo aí para fazer mais um grande jogo, né? Já que foi campeão da Sul-Americana. Temos aí o Nicão. Eles estão na expectativa que o Renato Kaiser possa estar recuperado para formar o ataque ali do Atlético Paranaense. E vamos ver. A princípio, eu acho que o Atlético Mineiro é favorito, mas o Atlético Paranaense conseguiu vencer outros gigantes aí na Copa do Brasil para chegar na final. Então, acredito ali que o Atlético Paranaense possa fazer frente. E vamos ver. A expectativa é que seja um grande jogo. Muito bem. Então, destaque aqui da final da Copa do Brasil, primeiro jogo nesse domingo, 5:30 da tarde, com o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O jogo dos Atléticos decidindo aí a Copa do Brasil, a competição que mais paga, que mais premia no futebol brasileiro.
Teco, cara, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, por ter topado o nosso convite, participado mais uma vez desse especial do nosso Radar Esportivo, falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, essa competição que tanto movimenta aí a temporada, né, com grandes jogos, sempre com muita repercussão, muitos fatos, e a gente trouxe aí, procurou falar um pouquinho, né, dos principais assuntos aí que marcaram esse campeonato, essa Série A de brasileiro. Cara, obrigado pela tua, mais uma vez, grande participação aqui no nosso programa, contribuindo sempre aí, trazendo aí comentários importantes, né, e questões relevantes do nosso futebol, Teco. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Gustavo, mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer participando do Radar Esportivo, colocar um pouco aí a opinião da gente que acompanha o dia a dia do futebol brasileiro, com muita expectativa para o ano que vem, e vai ser um prazer aí voltar em outras oportunidades para comentar sobre grandes campeonatos, grandes times e, acima de tudo, por aquilo que a gente adora, que é o futebol. Um grande abraço e até uma próxima. Muito obrigado, Teco Barbeiro. Grande abraço para ti, meu irmão. Obrigado pela participação mais uma vez. E olha, muito obrigado a você que sempre tem nos acompanhado, que sempre prestigia o Radar Esportivo, que sempre está acompanhando os nossos podcasts, os nossos programas, né? Eu quero agradecer a você que está junto com a gente nesse tempo todo, 1 ano e 3 meses, né? Quase 1 ano e 4 meses, e você, amigo torcedor, está sempre nos acompanhando. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelo canal do YouTube, do portal Galera Mix. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo portal galeramix.com.br. Obrigado pela parceria de sempre. Enfim, a você que nesse tempo todo nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência, né? Obrigado aí a todo mundo. Nós vamos, os próximos radares, nós vamos para a nossa última semana de Radar Esportivo do ano. Então, nós teremos mais 2 podcasts nessa temporada 2021, para encerrarmos aí o ano, para repercutirmos as competições que ainda restam. Depois a gente vai vai descansar um pouquinho, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez a você que está nos acompanhando esse tempo, né, e sempre prestigiando o nosso podcast. Obrigado à direção do portal Galera Mix, enfim, né, na pessoa do nosso amigo Rogério, e que a gente está fazendo e desenvolvendo esse trabalho com muita alegria, com muita satisfação. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Um ótimo final de semana para todo mundo. Estaremos de volta no início da semana com mais um Radar Esportivo, o seu podcast esportes. Ótimo final de semana e lembrando sempre, se tá na rede, é gol!